Oi, meus queridos amigos, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso quarto episódio da série de 31 vídeos com comentários bíblicos que serão gravados em todo o mês de dezembro, numa edição especial comemorativa do Dia da Bíblia que nós evangélicos celebramos no segundo domingo do mês de dezembro. E hoje, para nossa reflexão, eu separei um texto épico que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Mas antes de fazer a leitura do texto sagrado, eu quero deixar algumas informações sobre a Bíblia para você, né? Mais algumas informações técnicas a respeito da Bíblia Sagrada. A Bíblia, como eu já disse, foi escrita num período de 1.600 anos, né? A escrita da Bíblia iniciou cerca de 1.500 anos antes do nascimento de Cristo. E na época de Esdras, então, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. O Novo Testamento foi escrito num período de mais ou menos 50 anos. Cerca de 50 anos foram necessários para que todo o conteúdo do Novo Testamento fosse escrito. E isso os teólogos, quase que existe um consenso entre os teólogos que essa informação está correta. O livro de Mateus foi escrito por volta do ano 40 até o ano 45 de nossa era e foi escrito para os judeus. Por isso, o livro de Mateus inicia com a genealogia de Jesus, porque o povo judeu conhecia muito bem o Antigo Testamento. Eles eram conhecedores das profecias, né? No Antigo Testamento tinha cerca de 125 profecias falando da vinda de Jesus, do nascimento do Messias. E o povo judeu era conhecedor dessas profecias. Então eles esperavam e esperam até hoje a vinda de Jesus, o nascimento do Messias, do Salvador do povo de Israel. Portanto, Mateus escreve para essa nação. Ele inicia o seu evangelho colocando ali a genealogia de Jesus para identificar Jesus de Nazaré como o Messias, o libertador que a nação de Israel aguardava. Por isso ele escreve dessa maneira. Ele faz essa conexão do Antigo Testamento com o Novo, né? Do livro de Mateus com o Antigo Testamento. Ele revela o Messias como o rei prometido do Velho Testamento ao povo hebreu. Já Marcos, o livro de Marcos foi escrito entre o ano de 57 a 63, mais ou menos, na era cristã, e ele foi escrito para o povo romano. Marcos escreve falando ao povo romano, representando o Messias como um servo fiel, obediente de Deus. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele veio para servir a humanidade, humilde e manso de coração. Ele não traz genealogia nenhuma de Jesus. Porque um servo, né, não é necessário que você saiba de onde esse servo veio, né, qual que é a genealogia, quem que é a sua família. Ninguém quer saber da origem de um servo. O servo vem para servir. Marcos vai colocar em seu evangelho mais milagres, né, do que tem nos outros evangelhos, porque como ele está escrevendo para os romanos, e os romanos tinham uma característica interessante, eles acreditavam mais nas ações do que nas palavras, então eles precisavam mais de resultado para crer. Romano eram crentes Tomé, era necessário ver para crer, portanto, o livro de Marcos tem mais milagres de Jesus por essa causa, porque foi escrito voltado para os romanos. Já o livro de Lucas, Lucas era médico, né? Ele foi escrito no ano 63 depois de Cristo. Ele foi escrito para os gregos. E Lucas coloca Jesus como homem, como filho do homem. Ele coloca Jesus de uma maneira que só um médico poderia colocar. E aí a gente vê a soberania de Deus, né, na escrita da sua palavra. Na sua revelação à humanidade, ele selecionou homens com perfis de acordo com o que ele queria transmitir à humanidade. Somente Lucas poderia escrever o Evangelho de Lucas, somente Mateus poderia escrever o Evangelho de Mateus, com as características existentes em cada um desses livros da Bíblia. Os 4 evangelhos são conhecidos como evangelhos, que significa boas novas, ou também livros biográficos, né? Porque trazem a biografia de Jesus. Então Lucas vai colocar Jesus como um homem perfeito, né? O filho do homem.
É o segundo Adão, aquele homem que veio ao mundo com toda a perfeição. Os gregos gostavam de tudo muito detalhadinho. Por isso que o livro de Lucas detalha muito como era Jesus, como vivia Jesus, como andava Jesus. E Lucas escreveu voltado para os gregos. Mateus escreve voltado para o povo judeu. Marcos escreve voltado para os romanos. E Lucas vai escrever o seu evangelho voltado para o povo grego. Por isso, Lucas coloca a genealogia de Jesus desde Adão. Ele vai colocar Jesus até Adão. Ele vai colocar todas as gerações ali, porque o povo grego gostava de detalhes. E ele queria mostrar que Jesus era homem. E nos 4 evangelhos, quem faz a leitura deles todos, os 4, vai entender perfeitamente que Jesus era 100% homem, e Jesus também era 100% Deus. Por isso foi colocado dessa maneira aqui no Novo Testamento, nos evangelhos, para nós, né? Mesmo tentado na carne, Jesus continuou perfeito, porque ele era um homem perfeito, o segundo Adão. E Lucas coloca ele dessa maneira em seu evangelho. Já João foi escrito no ano 90 depois de Cristo, e ele apresenta Jesus como sendo Filho de Deus. Por isso no evangelho de João, João vai falar mais de Deus como sendo Pai, né? Abba, Pai, Paizinho. Ele apresenta Jesus como sendo Deus, o Filho de Deus. Ele vai trazer que Jesus é a luz, Jesus é o pão da vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tudo no evangelho de João demonstra o relacionamento de Cristo com Deus. Cristo se referindo a Deus como Pai, como Abba, Pai. Porque é de onde Jesus veio. A origem de Jesus está em Deus. Ele também é Deus, porque ele é filho do Criador. E João vai colocar Jesus dessa maneira. Também não traz genealogia, porque Jesus não tem genealogia. Jesus é Deus, e como Deus, ele é eterno. E quem é eterno não tem linhagem, porque ele sempre existiu. A linhagem de Cristo, como a linhagem de Deus, é eterna. E essas são as peculiaridades que eu queria trazer para você hoje aqui a respeito da Bíblia Sagrada. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer resumido, né? É um resumo da história de Cristo. Mas nós entendemos sinóticos como sendo similares, porque é exatamente a mesma história contada de maneira diferente. Já o evangelho de João difere totalmente dos 3 primeiros, porque ele apresenta Jesus de uma maneira muito especial. Ambos se complementam. É bom fazer a leitura dos 4 evangelhos para a gente entender exatamente o que aconteceu quando Jesus passou aqui na Terra. E ainda continue fazendo a leitura da Bíblia, lendo também o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, e continua a história da igreja primitiva ali, né? Do início do cristianismo aqui na Terra. E nós vamos fazer então a leitura do texto que eu separei para lermos hoje, falar um pouquinho desse nosso Jesus. Nesse texto que é épico, essa conversa de Cristo com Satanás enriquece, né, nos nossos corações, enriquece nosso conhecimento, edifica a nossa fé e nos mostra como nós devemos agir diante das tentações do dia a dia. Então vamos ler. Lucas capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E disse-lhes Jesus: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus por essa palavra. E o que nós estamos fazendo aqui? Nos alimentando da palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus é sagrada. E a Bíblia Sagrada é a palavra do próprio Deus. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, todas as outras coisas,
coisas lhe serão acrescentadas. E é isso que nós devemos fazer. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E como é que a gente busca o reino de Deus? Através do estudo da sua palavra, através do conhecimento da sua palavra, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu leio essa Bíblia, quanto mais eu ouço essa palavra, mais a fé é edificada em meu coração, mais a fé é fortalecida em mim e mais eu creio e recebo essa palavra como sendo a verdade saída da boca de Deus. E Jesus vai responder isso aqui nesse momento de tentação. Jesus estava voltando do Jordão. Para você que não tem intimidade com a palavra de Deus, João Batista fez o batismo de Cristo no Rio Jordão. E assim que Jesus foi batizado, saiu ali do Rio Jordão, e o Espírito Santo impele Jesus, leva Jesus para o deserto. E ele fica lá 40 dias em jejum, consagrando a sua vida para iniciar o seu ministério. Olha, e ele era Deus. Ele foi batizado e após o batismo, ele ficou 40 dias se consagrando, se santificando para iniciar o seu ministério. Só depois desse episódio é que Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho nas bodas lá em Caná. E como nós vemos hoje, né, tantas pessoas que nem iniciaram a sua caminhada cristã e já estão querendo ser grandes na presença do Senhor, já estão querendo ser grandes dentro de suas igrejas. Nós vemos hoje jovens impacientes, sem conseguir esperar o momento certo de exercer sua função, exercer o seu chamado. E isso é muito triste, meus irmãos. Porque querem atropelar, colocar o carro na frente dos bois, mudar a ordem das coisas. Jovens querendo já ser mais sábios que seus pastores, que seus mentores, do que seus instrutores. E aqui a gente vê Jesus, que já era adulto, já tinha 30 anos. Só depois que ele foi batizado, que ele passou esse período santificando a sua vida, e ele já era santo, passou esse período se consagrando em jejum, em comunhão com Deus ali no deserto, é que ele inicia o seu ministério. E para iniciar o seu ministério, ele foi provado e se achou aprovado na presença de Deus, porque ele resistiu às tentações de Satanás. Satanás sabia que Jesus estava com fome, porque ele passou todos aqueles dias no deserto sem comer. E nós, quando estamos com fome, somos fracos. Jesus era homem. Como eu disse, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E nesse momento aqui, ele estava assim com seu espírito forte, porque ele havia passado todo esse tempo em comunhão com o Criador. Mas ele estava fraco, porque ele sentia fome, ele estava sem se alimentar. E Satanás, conhecedor de nossas fraquezas, Satanás sabe como nós ficamos fracos quando estamos com fome. Por isso, tenha cuidado, trazendo para o sentido espiritual, tenha cuidado, se alimente dessa palavra que sai da boca de Deus, para quando encontrar com os nossos inimigos, você esteja alimentado, não esteja com fome. Porque se você estiver faminto, ele vai te oferecer alimento de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida. E se não estivermos firmes na rocha, se não estivermos com o nosso espírito fortalecido, nós podemos ceder a essa tentação. Jesus estava forte, cheio do Espírito Santo. E por isso ele respondeu para Satanás: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E por que ele fala que está escrito? Jesus era exímio conhecedor da Bíblia, conhecedor da palavra de Deus. Desde criança, Jesus havia sido instruído na justiça e na verdade, porque isso é tradição entre o povo judeu. Nós, muitas vezes, deixamos de instruir os nossos filhos na palavra de Deus, mas os judeus não são assim. Eles levam a sério o estudo da Bíblia. Satanás coloca em xeque, em dúvida, a filiação de Jesus, porque ele vai falar para ele: se tu és filho de Deus. Jesus sabia de quem era filho. Jesus era conhecedor de sua identidade. Ainda que Satanás estivesse duvidando, colocando em xeque ali, né? Testando Jesus dessa maneira: se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Eu te pergunto, você sabe de quem você é filho?
É nas mãos do seu Deus, do seu Criador, que você está depositando a sua esperança. É dele que você espera providência, a sabedoria, a direção, porque foi isso que Jesus fez. Ele esperava de Deus. Satanás ofereceu para ele uma possibilidade mais rápida e mais fácil de conseguir aquilo que ele desejava naquele momento. Mas Jesus recusou, porque ele entendeu que nem só de pão o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós também hoje entendemos essa verdade. Por isso estamos aqui buscando essa palavra que sai da boca de Deus. Claro que Satanás não desistiu, porque ele não desiste. Satanás milita 24 horas por dia contra a vida daquele que é fiel a Deus. Ele não desiste. E na primeira tentativa, muitas vezes, nós conseguimos resistir, não é verdade? É muito fácil resistir à primeira tentação. Difícil é aquilo persistir. Por isso nós devemos fugir do inimigo, fugir da tentação. Ninguém acorda de manhã e fala: hoje eu vou fazer tudo errado, hoje eu vou roubar alguém, hoje eu vou matar alguém, hoje eu vou cometer adultério. Não é assim que isso acontece, né? Não é assim que as coisas acontecem em nossa vida. Tudo tem um início. Da mesma maneira que Satanás iniciou aqui, oferecendo algo que é simples, pão. Oferecendo a Cristo a possibilidade de ter um pão para comer, dando a ele ideia de transformar a pedra em pão. E quantas vezes o mundo não nos faz essa oferta? Quantas vezes o mundo não nos desafia dessa maneira? E se nós não estivermos com o nosso espírito forte, nós podemos ceder a essa tentação e provar para o nosso inimigo que sim, nós podemos fazer, porque nós somos fortes, porque nós damos conta, não é verdade? Somos corajosos. E quando a gente vê, nós já estamos no caminho de sombra e de morte, porque há caminhos que ao homem parecem de bem, mas são caminhos de morte. E temos que estar atentos a essas ofertas que o nosso inimigo faz. Jesus era 100% Deus. Satanás duvidou. Satanás afrontou Jesus. Se é verdade que és o Filho de Deus, e hoje nós vemos o contrário, né? Muita gente que não é ninguém como nós, que somos pequenos, porque grande aqui é Deus, dá carteirada. Às vezes a gente está numa fila, chega alguém lá e fala: você sabe com quem está falando? A pessoa quer prioridade. E nós vemos aqui Jesus, que era filho de Deus, não tentou por usurpação ser igual a Deus e nem ser maior que Deus. Humilde e manso de coração, como ovelha, foi mudo ao Calvário, pagar pelo meu e pelo seu pecado. Isso é que é amor. E Deus, com seu imenso amor, do texto áureo da Bíblia, em João 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É só você crer que não vai perecer. Vai ser herdeiro juntamente com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Satanás, obviamente, não desistiu. Continuou investindo contra Jesus, continuou tentando Jesus a ele, né? E aí o diabo leva Jesus até o monte, até o alto e mostra para ele todos os reinos do mundo. Transporta Jesus ali e mostra para ele todos os reinos do mundo. E fala para ele: dar-te-ei a ti todo este poder e a tua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Nesse momento ele se sentia realmente o príncipe desse mundo, o rei de todas as coisas. Toda a terra e tudo que nela há pertence a Deus. Todas as coisas foram feitas para Jesus, por ele, para ele e com ele. E Satanás nesse momento se dizia o rei de todas as coisas e queria colocar tudo aos pés de Jesus, todo o poder nas mãos de Jesus. Jesus já sabia que ele era herdeiro de todas as coisas, que ele havia de herdar todo o poder, porque o nome dele foi colocado acima de todos os nomes, e tudo que há na terra está debaixo dos pés de Jesus. Jesus está acima de todas as coisas, e ele sabia que ele era herdeiro de todas essas coisas, porém, ele tinha que passar pela cruz.
ele seria herdeiro de todas as coisas, mas havia ali um sacrifício a ser feito por amor à humanidade, passar pelo Calvário, carregar uma cruz, ser crucificado nela, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, e só depois então ele seria glorificado e estaria como está hoje à direita do Pai. Satanás ofereceu um atalho, ofereceu a coroa sem a cruz. E isso não existe, é enganação do diabo. Não existe uma coroa sem a cruz, não existe vitória sem luta. Ninguém pode vencer se antes não estiver lutado, se antes não tiver acontecido uma caminhada rumo a essa vitória. Não existe isso. E Jesus era conhecedor dessa verdade, porque ele vai dizer a Satanás: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Jesus, Deuteronômio, conhecia toda a Bíblia. Jesus sabia de todas as palavras. Ele podia tirar das escrituras sagradas, da boca de Deus, as respostas para o nosso inimigo, para esse momento de tentação na vida dele. E Satanás não desistiu. Obviamente, continuou insistindo. Veja bem, Satanás confronta Jesus com as suas necessidades básicas, né? As suas necessidades humanas. Inicialmente, Jesus estava com fome. Ele coloca em xeque a identidade de Jesus, né? Se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Ele vai mexendo e depois ele oferece todo o poder. Ele mexe com a ganância, né? Quantos de nós, muitas vezes aceita esses atalhos para conseguir o que quer? Passa pelo caminho desonesto, o caminho da corrupção, da falta de ética, puxando o tapete uns dos outros para chegar aonde quer. Foi isso que Satanás ofereceu para Jesus. Eu te dou todo o poder, coloco todos os reinos do mundo aos seus pés, apenas se ajoelhado, se prostrado me adorares. E Jesus responde para ele: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, né? Porque Jesus conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a Bíblia Sagrada, ele conhecia o livro de Deuteronômio, e não só o livro de Deuteronômio, ele conhecia o Salmo 91, ele conhecia todos os livros, todas as palavras, cada vírgula e cada tio que tem na Bíblia Sagrada. Jesus era conhecedor, mas Satanás também era. E por isso, às vezes, ele tenta desvirtuar aquilo que está na Bíblia, coloca em nossa mente, cochicha em nossos ouvidos, alguma coisa que vai plantar a dúvida em nosso coração. E quantos crentes nós vemos duvidando da palavra de Deus, aceitando somente aquilo que lhe convém da Bíblia Sagrada, separando para si o que faz bem e desprezando o resto. Porque Satanás faz isso. A gente vê que ele continua tentando Jesus aqui, e aí ele fala: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo lhe disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás citou o Salmo 91, onde está dizendo que Deus dará ordem aos seus anjos, para que não deixe a gente cair. Se a gente tropeçar em alguma pedra, que o anjo venha nos amparar, não permita que a gente caia. Mas se eu subir num prédio, pular lá de cima, lá embaixo, crendo que Deus vai me socorrer, ele não vai fazer isso. Porque a caminhada com Cristo, a caminhada cristã, não é um espetáculo de maravilhas que nós vamos sair por aí pegando em cobras e escorpiões, como a gente vê muitos hereges fazendo, colocando Deus em prova. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu me acidentar e por acaso cair em algum abismo, algum lugar, meu Deus tem poder para me socorrer, se for da vontade dele, porque ele é soberano. Agora, se eu pular desse precipício para tentar Deus, para provar o poder de Deus, para provar se ele é comigo, certamente eu morrerei. Porque Deus não é Deus de brincadeira. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. E assim como Jesus, conhecedor da palavra de Deus, é isso que eu te convido para ser, para conhecer a Bíblia Sagrada,
para você também, assim como Jesus, estar preparado para enfrentar as tentações que o mundo nos oferece todos os dias de nossa vida. Satanás lutava contra a vida de Jesus, porque ele sabia, desde o Gênesis, quando Deus fala para ele: porém inimizade entre ti e a mulher, né? Entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde aí ele sabia que era Jesus que ia ferir a sua cabeça, que era Jesus que ia esmagar a cabeça da serpente, que o Messias havia de nascer e havia de salvar a humanidade. Satanás sabia disso. Por isso, quando Jesus nasceu, Herodes estava à procura de todos os meninos nascidos naquela região, para que todos fossem mortos, para que nenhum crescesse, porque Satanás usou essa estratégia para exterminar Jesus antes que ele crescesse. Mas no mesmo livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 52, a gente vai ver falando que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça entre Deus e os homens. Porque Deus zelou pela sua palavra, zelou pela sua profecia. E Cristo veio, Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e te oferece hoje uma vida feliz, uma vida de paz e salvação. Estude você também a Bíblia Sagrada e seja conhecedor dessa verdade. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã, se assim Ele permitir, nós estaremos juntos com mais um momento de reflexão sobre a Bíblia Sagrada.